É verdade que os motores modernos não duram mais de 200 mil quilômetros? Será que dá para comprar um carro usado com uma quilometragem um pouco mais alta? Esse é o Fala Aí, o quadro que a gente responde a sua dúvida de forma mais completa e em vídeo. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi inspirado na dúvida do Rodrigo Brits. Ele é um representante comercial, comprou um Classic 0 km em 2013, hoje está com 227 mil quilômetros e com essa pandemia, vocês sabem que os preços dos carros novos e usados estão cada vez mais caros e ele está na dúvida se vale a pena trocar ou não, se vale a pena ficar com este carro que ele comprou, afinal de contas disseram para ele que o motor não duraria muito. Bom, uma coisa que eu vou te dizer, Rodrigo, é que o teu carro, que teve a manutenção sempre em dia, que tu fez todas as trocas certinhas, sempre usou óleo sintético e tal, é uma baita de uma oportunidade. Meu amigo, se tu ainda não anunciou na Autotroca, eu diria para te cadastrar esse teu carro lá. Sabe por quê? Porque pode aparecer ótimas oportunidades de negócio. A Autotroca está cada vez maior, com mais cadastros, mais carros interessantes, mais ofertas e o melhor, ainda está de graça. Aproveite essa oportunidade, tu não paga absolutamente nada para encontrar o carro perfeito que tu sempre quis. Tu pode encontrar sim uma ótima oportunidade de negócio, seja investindo pouco dinheiro ou eventualmente até procurando um carro mais barato, onde tu vai ter dinheiro de volta. Cara, isso é muito bom e isso é impagável, sem custo nenhum. Tá esperando o quê? Por que tu ainda não cadastrou teu carro lá? Mas, Rodrigo, o que te falaram é muito específico e eu diria que não faz muito sentido. Sabe por quê? Vou te contar uma coisa. Todos os motores modernos, as montadoras, elas projetam para durar muito mais de 250 mil quilômetros. De uma maneira geral, a montadora ela sempre tenta atender todos os tipos de condução, todos os climas, todas as áreas onde ele vai rodar. Então, ela projeta um carro e o motor, obviamente, é uma das partes mais importantes, para rodar lá no Nordeste e para rodar lá na Patagônia, ou seja, temperaturas altíssimas e temperaturas abaixo de zero no frio congelante. E isso também tem vários tipos de condução. Por exemplo, o Felipe que dirige tipo totalmente calmo, tranquilo, sem correr muito, ou aquele cara que acha que é um piloto de corrida e anda aloprando e pisando no acelerador o tempo todo e dirigindo de uma forma bem agressiva, digamos assim. É claro que este cara que acha que é piloto de corrida, ele vai ter um desgaste mais acentuado no motor, no carro como um todo, do que o Felipe dirigindo. Agora, a coisa mais importante para tu manter a vida útil do teu motor é tu fazer as manutenções de acordo com o que o fabricante pede no manual. Se tu fez todas as trocas de óleo dentro do prazo e ainda usou o óleo correto e principalmente o de melhor qualidade, que geralmente é o sintético, eu sei que tem alguns óleos que não são sintéticos que também são bons, mas o sintético, via de regra, é o melhor, o motor dura muito mais do que isso. Ah, Felipe, mas as montadoras elas fizeram melhorias nos motores ao longo dos anos, onde eles tornaram o motor com, digamos, mais sensível. Sim, isso é verdade. Vocês lembram do motor, por exemplo, de Fusca, motor de Chevette, motor de Opala? Eles tinham peças bem mais grosseiras, né? Eles eram motores assim com peças bem mais resistentes e tudo mais. Agora, por que as montadoras evoluíram para esses motores mais novos? O primeiro motivo, é claro, é a exigência do governo de ter motores mais silenciosos, menos poluentes e principalmente motores mais leves. Isso não é uma exigência do governo, mas tem a ver com a questão de consumo e emissões de poluentes. Os motores mais antigos duravam mais? Depende. E aí depende mesmo. Se tu pegar um motor da década de 40, 50, nem a pau, tá? Nem a pau. Esses motores não duravam absolutamente nada. Os motores dali da década de 60, 70 eram motores realmente bem mais fortes e ficou gravado na cabeça das pessoas que não, esses motores aqui eram os bons. Na verdade não era. Quer ver? Motor de Chevette original não dura 150 mil quilômetros. Por quê? Porque ele perde pressão de óleo e bate a parte de baixo, ou seja, dá desgaste no virabrequim. Motor de Fusca, como ele é um motor refrigerado a ar, ele, sim, é um motor super simples de fazer, qualquer um pode arrumar em casa e tal, desde que tenha meia dúzia de ferramentas e um pouco de paciência, mas também não é um motor que dura mais de 150 mil quilômetros. Por quê? Porque o fato de ele ser refrigerado a ar, ele dá um desgaste acentuado nas peças com mais facilidade.
Então, sim, é fácil, simples, mas a durabilidade é comprometida. Agora, surgiram motores muito confiáveis e muito duráveis ali no início dos anos 80. Alguns exemplos, o motor AP, aquele da Volkswagen, que durou muitos anos, é um motor praticamente indestrutível. O motor Fiasa da Fiat também é outro motor absurdamente confiável, absurdamente indestrutível. Uma prova disso é o motor da Fiorino do meu pai, que já tem mais de 450 mil quilômetros e o velho nem troca direito o óleo, ele simplesmente vai botando óleo velho, vai completando. Já tá um bagaço, tá consumindo óleo pra caramba, mas ele continua andando e vai para cima e para baixo. Tá aí, quem não assistiu o vídeo, tem vídeo aqui no canal mostrando como é que tá o carro. Então, assim, as fábricas elas tiveram que evoluir. Esses motores funcionavam na década de 80. Hoje, um motor desses não atende mais às leis de emissões. Vou pegar outro caso, tá? Um caso da empresa que eu trabalhava, o motor da D20, aquele S4T. Aquele motor era maravilhoso naquela época. Por quê? Porque ele tinha potência, porque ele era duradouro. É um motor turbo que durava mais de 1,5 milhão de quilômetros sem ter que abrir. Cara, é uma coisa absurda. Motor de F1000, aquele MWM também era outro motor considerado super confiável, super resistente. Só que esses motores, eles nasceram de projetos desenvolvidos para trator. Ou seja, era um motor que ele foi dimensionado para trabalhar com carga o dia inteiro. Quando tu bota numa picape mais leve do que um trator, que faz menos força, é óbvio que ele vai durar muito mais. Agora, tu lembra quando tu ultrapassava, ou quando uma D20, uma F1000 te ultrapassava na estrada, a fumaceira preta que ela largava na tua frente, né? Pois é, isso hoje em dia é totalmente descabível. A gente sabe que existe uma preocupação muito forte com o planeta e tem que existir. Então as montadoras estão desenvolvendo cada vez mais motores mais modernos, no sentido de que tem mais controle de emissões, são mais eficientes e eles sempre buscam a maior durabilidade possível a longo prazo. Agora, ter um motor mais durável possível não significa que seja também um motor que vai durar a vida inteira, porque não é que o fabricante quer que o motor ele estrague para ele vender peças depois. Na maioria das vezes o fabricante do carro nem está preocupado com a reforma do motor, porque o cara que vai reformar não compra peça para reformar na concessionária. Ele geralmente compra numa autopeça, então o fabricante não ganha muito com isso. O fabricante ele faz sim um motor que atenda à especificação, que normalmente é 250 mil quilômetros, dentro dessas várias mudanças climáticas e vários estilos de condução, porém com o menor custo possível. Então tem alguns casos que o motor dura bem mais, que é o caso dos motores japoneses, tem alguns casos de motores que não duram tanto, como por exemplo os motores da Ford. Por quê? Bom, porque daí a Ford fez alguma coisa um pouco diferente ali no seu desenvolvimento e quis economizar mais do que os outros. Agora, os motores da Chevrolet, via de regra, são os motores muito duradouros. Eles são muito confiáveis, eles são sensíveis sim à troca de óleo, porque a primeira coisa que acontece nesse motor, se tu não trocar o óleo dentro da frequência dele, tipo assim, tinha um amigo meu que esquecia de trocar, né? E trocava a cada 20 mil. Primeira coisa que começa a acontecer é bater o tucho em cima. Então o cabeçote vai para o espaço antes dos outros. Mas mesmo com o tucho batendo, o motor continua rodando e continua funcionando bem. Então dá para ver que ele é um motor super robusto. Esses motores mais modernos que vieram no novo Onix, são 3 cilindros e tal, eles são motores bem mais sensíveis. E apesar dos problemas que tiveram no lançamento, eu não estou vendo problema de agarramento, problema de desgaste prematuro. Eventualmente aparece um que outro e tal, mas isso é normal, né? Eu diria que é normal. Todas as montadoras acontecem, inclusive na Toyota, na Honda e outras japonesas de renome. Então, o que eu tenho para te dizer, e para qualquer um de vocês que esteja querendo comprar um carro usado, é a quilometragem, ela não quer dizer muita coisa. Por quê? Porque se o carro tiver muito rodado, mas foi muito bem mantido, se foi feita a manutenção correta, se foi feita a troca de óleo, a troca de fluido de arrefecimento do motor, se foi feita a troca de correias, de acessórios, enfim, filtros, todas aquelas coisas que impactam diretamente na vida útil do motor, esse motor ele dura muito ainda. Eu tenho amigos meus que usaram esse carro por mais de 400 mil quilômetros sem nunca ter precisado trocar uma junta. Nunca abriram o motor. Então dá para ver que sim, ele dura. Agora, a pessoa que diz que
esse motor não dura muito, eu já tive problema com 200 mil quilômetros, eu tive que fazer o motor. Geralmente são pessoas que não trocaram óleo, que não esperavam 30 segundos para o motor esquentar, ligavam ele e já saíam acelerando, isso acaba com a vida útil do motor. Pessoas que não iam na concessionária ou no mecânico para fazer as trocas de correia, enfim, não cuidaram nem um pouco do carro. E aí generalizam. Às vezes, e é o que eu mais vejo nesse caso, tem 1000 casos de motores que duraram pra caramba. Porém, uma pessoa teve problema. E teve problema por causa do que eu falei, porque não cuidou. E aí ela sai espalhando para todo mundo que o motor não presta por causa disso. E isso se torna a maior verdade. Gente, não caiam nessa furada. O fato é que esses motores modernos, se bem conservados, eles duram bastante. E outra coisa que acontece com muita frequência, nem era o objetivo desse vídeo, mas eu vou falar, é que não se baseiem pela quilometragem do carro. Eu diria que um carro que tem 200 e poucos mil quilômetros de painel, mas que tu vê que são 200 e poucos quilômetros honestos, é muito melhor do que aquele que tu olha e tu vê pontos de desgastes e só tem 60 mil quilômetros. Ah, nunca rodou. Tá, mas esse volante todo gasto aqui. Ah, pois é que o cara tinha ácido úrico nas mãos. Tem muito picareta no mercado, né? Tem muita gente adulterando a quilometragem do velocímetro. E isso é crime, gente. Crime mesmo. A pessoa que faz isso deveria ser presa. Mas como no Brasil a impunidade rola solta, infelizmente a gente não pode se basear. Então, de novo, meus amigos, não te cadastrou ainda na Autotroca? Bota o teu carro lá, mesmo que tu não esteja pensando em trocar. Daqui a pouco vai aparecer uma ótima oportunidade de negócio, um carro com uma quilometragem talvez menor do que a tua e em um ótimo estado de conservação, e tu pode ser muito feliz com o teu sonho na garagem. E não te estressa com o motor do teu carro, Rodrigo. Tenho certeza que esse aí vai durar muito tempo para frente. Bom, meus amigos, se tu tiver mais alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Na medida do possível, eu vou trazer para vocês no próximo domingo. Valeu? Mas, tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos um Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a seção de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.